E aí, pessoal, vamos dar início à nossa aula de número 87, a segunda parte das estacas Strauss. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 87 da NBR 6122 de 2019, onde estamos estudando passo a passo esta normativa. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, trabalho com projetos de fundações, com consultoria em execução, consultoria em contenções também, projeto de contenções, tenho uma empresa de projetos gerais, civis e elétricos, trabalho na área de fundações há vários anos, e estamos aí então trabalhando esse aspecto aqui neste canal, o projeto e execução de fundações segundo a NBR 6122 de 2019. Estamos na segunda aula do anexo G, estacas Strauss, procedimentos executivos. Estamos caminhando passo a passo para termos em todas as informações obtidas a partir dessa versão da NBR 6122, que é a de 2019, sendo fortes na teoria, sendo fortes na hora de resolver nossos problemas na parte de engenharia, claro. Recapitulando um pouco do que vimos na aula 1, o objetivo deste anexo é realmente complementar o que foi discutido lá no item 8, no capítulo 8, seção 8, que são as fundações profundas, especificar insumos para a execução da estaca Strauss, detalhar diretrizes construtivas desse tipo de estaca. As características gerais, né, dessa estaca tipo Strauss, né, a gente tem que estar visualizando sempre essa piteira aí, né, a questão do balde, né, a questão do revestimento, né. A estaca Strauss é uma estaca de concreto moldada em loco, executada através do quê? Da escavação mediante o uso de uma sonda, também denominada piteira, porque ela parece muito uma piteira antiga que o pessoal usava para pitar, né, para fumar, né, com a simultânea introdução de revestimento metálico com guincho mecânico em segmentos rosqueados até que se atinja a profundidade de projeto. Esse revestimento é importante, a questão do uso do guincho mecânico é importante e a questão da lentidão é importante para evitar estrangulamento e mistura, fazer aquele concressolo, né? A concretagem é realizada lançando-se o concreto e retirando-se gradativamente o revestimento com guincho manual e simultâneo apiloamento do concreto, exatamente uma forma lenta de proteger a escavação, de evitar o estrangulamento, de evitar a mistura, né, com o concreto. Tá? Então aqui a gente mostra mais ou menos como é que é isso, né? A sonda executando a perfuração, a ponta sendo concretada para apoio da armadura. Essa ponta é 1 metro mais ou menos de coluna que vai ser apiloada para forçar essa impermeabilização lá do fundo, essa resistência de ponta, né? O apoio da armadura, e depois a gente vai apiloar com a formação dessa parte armada, né? O revestimento integral assegura o que é a estabilidade da perfuração e garante as condições para que não ocorra o quê? Mistura do concreto, o concressolo, né? Ou o estrangulamento do fuste da estaca, que estruturalmente isso é inadmissível, porque eu não tenho essa folga para estrangular a seção, eu posso ter muito problema com isso na minha estrutura da minha estaca. Esse tipo de estaca não pode ser utilizado em areias submersas ou argila muito mole, saturada. Não pode ser executado, é proibido a execução nesses casos, né? A ponta da estaca deve estar em material de baixa permeabilidade, né, para permitir o quê? As condições necessárias para a limpeza e para a concretagem. Então, essa baixa permeabilidade permite, então, que eu consiga limpar o meu furo executado, e por isso é importante que seja dessa forma. Algumas fotos ilustrando essa execução da estaca Strauss, né, mostrando a piteira, mostrando essa colocação da armadura, mostrando a concretagem a partir de um funil, que é importante, né? Na perfuração, G3, perfuração, o equipamento deve ser posicionado para assegurar o que? A centralização e verticalidade da estaca. Isso é importante para nós, porque nós precisamos transferir essa carga de uma forma prevista no modelo estrutural, no modelo geotécnico, no modelo admitido lá no dimensionamento da fundação. A execução é iniciada através da aplicação de repetidos golpes com o pilão ou a piteira para formar o quê? Um pré-furo. Esse pré-furo com profundidade variando de 1 a 2 metros, dentro do qual é colocado quem?
um segmento curto de revestimento com coroa na ponta, facilitando assim a execução. A seguir, prossegue-se a perfuração com repetidos golpes da sonda e eventual adição de água, né? Que vai removendo o solo ali, tirando o solo, provocando aquela sujeirada que a gente já fala enfaticamente aqui. À medida em que o furo é formado, os tubos de revestimento vão sendo introduzidos até que a profundidade prevista seja atingida, toda ela revestida, né? Concluída a perfuração, é lançada água no interior dos tubos para limpeza. Então, por isso, essa permeabilidade importante do fundo, porque na hora que essa água for, vai começar a romper o fundo, a ponta da estaca e realmente realizar essa limpeza, né? A água e a lama são totalmente removidas pela piteira e o soquete é lavado. Devem ser feitas tantas manobras quanto necessárias. Eu tenho que fazer isso tanto quanto for necessário até que os tubos desçam livremente. Eu tenho essa execução tranquila. Concretagem, G4. O concreto é lançado através de funil no interior do revestimento em quantidade suficiente para quê? Para ter uma coluna de aproximadamente 1 metro, é a primeira etapa, né? É o início da concretagem, que deve ser apiloado para formar a ponta da estaca que eu mostrei lá naquela ilustração inicial. Então, 1 metro de coluna eu vou apiloar para formar a ponta, essa ponta bem resistente com esse 1 metro de concreto. Claro, na hora que eu apiloar, ele não vai ficar com 1 metro. Mas assim, a ideia é que a coluna seja de 1 metro e eu consiga apiloar esse 1 metro. Continuando-se a execução da estaca, o concreto é lançado e apiloado com a simultânea retirada do revestimento. Eu vou retirando simultaneamente numa próxima etapa, né? E vou apiloando o concreto e retirando o revestimento, apiloando o concreto e retirando o revestimento. A retirada desse revestimento deve ser feita com o quê? Com guincho manual e de forma lenta. Mais uma vez, forma lenta. Para evitar o quê? A subida da armadura, porque eu posso subir isso, eu posso levar a armadura desarmando a parte inferior da minha estaca. Quando, claro, essa armadura for existente. E a formação de vazios, garantindo-se que o concreto esteja acima da ponta do revestimento. A concretagem deve ser feita até a superfície do terreno, lembrando que ela tem que chegar até na superfície, mesmo que eu vou fazer o arrasamento depois, eu vou quebrar esse concreto final, que é de pior qualidade, ele é importante existir ali para eu quebrar ele, para eu fazer o arrasamento da minha estaca. Então, dando continuidade a tudo isso, revisado a história da primeira aula, colocação da armadura, G5, como que eu vou colocar essa armadura? No caso das estacas não sujeitas à tração ou à flexão, a armadura é apenas de arranque, sem função estrutural, conforme a tabela 4 lá atrás que a gente falou. Na tabela 4 eu tenho todos os tipos de estaca, também tem a Strauss, né? Esse tipo de o diâmetro deve ser considerado no dimensionamento, é o diâmetro externo do revestimento. Essa informação é importante. Mas o que a gente está falando aqui é da armadura. Está vendo aqui a armadura mínima? Comprimento de 2 metros e 0,4% da área de concreto. Então, essa é a minha armadura de arranque necessária, no mínimo 2 metros aqui para dentro do concreto. E as barras de aço podem ser posicionadas no concreto uma a uma, sem estribos, imediatamente após a concretagem, deixando-se para fora a espera prevista em projeto. Eu vou cravar essas estacas, deixando esse arranque, né? Quando eu não tenho tração e flexão, essa armadura é apenas de arranque, sem função estrutural, é só para eu dar início ao meu projeto na parte da superestrutura. Para as estacas armadas, a gaiola de armadura deve ser introduzida no revestimento antes da concretagem. Então, eu tenho que introduzir antes de concretar e vou apiloar dentro dessa armadura. Por isso que o cuidado necessário e importante na hora de retirar esse revestimento para que essa armadura não suba e eu deixe de armar a ponta da minha estaca, o fundo da minha estaca, né? Porque a ponta mesmo lá embaixo que eu fiz anteriormente, ela não é armada, eu fiz ela anteriormente. Essa parte eu tenho que tomar cuidado na hora de subir esse revestimento para evitar claramente essa subida da armadura. Vai sobrar uma armadura lá em cima, isso vai ficar bem claro para nós, vai sobrar uma armadura lá em cima. Isso é perigoso porque esse tipo de concreto apiloado, ele tem uma dificuldade enorme de eu voltar essa armadura para o lugar. Eu vou ter problema nisso aí.
Tá? Nesse caso, o soquete deve ser o soquete, né? Deve ter diâmetro menor que o da armadura. Importante, o soquete deve ter diâmetro menor do que o da armadura, exatamente para eu ter espaço para executar esse meu apiloamento, né? Nas estacas dimensionadas para suportar tração ou flexão, ou seja, eu preciso de armadura, eu necessito armadura porque na flexão eu tenho uma parte tracionada e outra comprimida, então eu tenho que armar a parte tracionada porque o concreto não suporta tração, e na própria tração tracionada eu tenho que responder a essa tração com armadura. O projeto de armadura deve obedecer os seguintes critérios. Importante, o diâmetro mínimo para execução de estacas armadas é de 32 centímetros. Estacas Strauss armadas, que precisam de combater tração e flexão, precisam ser armadas. O diâmetro mínimo para esse tipo de estaca é de 32 centímetros. Norma. Os estribos podem ser individuais ou em espiral, tá? Com passo entre 15 centímetros e 30 centímetros. Eu posso fazer estribo individual? Posso. Posso fazer em estribo individual com o espaçamento necessário de projeto. Ou fazer ele em forma de espiral com o passo da minha espira entre 15 e 30 centímetros. Beleza? Sequência executiva da estaca Strauss. Não se devem executar estacas com espaçamento inferior a 5 diâmetros em intervalos inferior a 12 horas. O que eu estou falando? Se eu vou fazer uma estaca, fiz a primeira estaca da obra. Né? Fiz a primeira estaca, isso tem que ser planejado, até para as posições, para você não arrumar problema, né? Mas fiz uma estaca. Eu vou olhar 5 diâmetros dessa estaca, vou fazer um círculo, tá? Eu vou fazer uns 5 diâmetros de espaçamento ali, ver essa distância. Nenhuma estaca dentro desse raio de 5 diâmetros na minha estaca, pode ser executada antes de 12 horas dessa estaca. Então, eu tenho lá 12 horas como uma cura mínima para que eu possa executar outras estacas nessa região de influência, nessa área de influência equivalente a 5 diâmetros. Isso é normativo. Essa distância refere-se à estaca de maior diâmetro, tá? Então, eu vou fazer 5 diâmetros da estaca de maior diâmetro, ok? Então, é importante eu ter esse número, esse mapa da minha obra, até mesmo para saber por onde eu começo, para onde eu vou, como é que eu vou trabalhar na minha obra. Isso é importante. Aviso importantíssimo, né? Pelo menos 1%, isso é norma. Isso é pelo menos, não é que eu tenho a opção de fazer isso, não. É ordem, é normativo. Pelo menos 1% das estacas, estou falando de estaca Strauss aqui nesse momento, outras vão acontecer a mesma coisa, mas pelo menos 1% das estacas, e no mínimo uma por obra, deve ser exposta abaixo da cota de arrasamento e, se possível, até o nível d'água do solo, né? Para verificação da sua integridade e qualidade do fuste, preferencialmente registrando isso, um laudozinho, um relatório do engenheiro da obra mesmo, mostrando que foi feito isso, registro o dia, a hora, foto, fotografia, conclusão, verificação disso. Isso é importante no controle de qualidade da sua empresa. Tome esse cuidado, porque isso é normativo e é exigido, tá bom? G7. Preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Para a ligação da estaca com o bloco de coroamento, devem ser observadas a cota de arrasamento e o comprimento das esperas de arranques definidos em projeto. Isso já é padrão, pessoal. Outras estacas para trás, a gente já viu isso aqui. Eu preciso observar duas coisas: garantir o comprimento do arranque mínimo, né? E garantir que eu faça essa cota de arrasamento, né? Ela seja atendida ali conforme projeto. O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. Então, eu tenho que demolir o trecho acima da cota de arrasamento, tirar aquele concreto dali, demolir de forma cuidadosa, como a própria norma já vai nos ensinar novamente aqui, porque eu já falou em outras estacas, tá? A seção resultante deve ser plana e perpendicular. A seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca.
e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos. Óbvio, eu não vou arrebentar de qualquer jeito a estaca, porque eu vou causar danos no restante da estaca. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado. E a seção tem que ser perpendicular, uma seção plana e perpendicular ao eixo dessa estaca. E a estaca tem que estar garantida a sua verticalidade, né? Na demolição aqui, ó, item repetitivo. Né? A mesma coisa foi dito para trás na preparação da cabeça e ligação com o bloco de coroamento de outras estacas. Na demolição podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves, ou seja, uma potência menor do que 1000 watts, para seções de até o quê? 900 centímetros quadrados. O uso de marteletes maiores fica limitado para não chegar lá arrebentando a estaca, né? A estacas cuja área de concreto seja superior a 900 centímetros quadrados. Então, para eu ter um martelete com a potência maior do que essa, eu necessariamente tenho que ter uma estaca mais rígida, que aguenta mais o tranco, a pancada, né? O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramentas de corte apropriadas. Eu vou acertar isso bonitinho, deixo a coisa bem arrumada, né? Caso haja concreto inadequado, cheguei na cota de arrasamento, ainda tem o concreto inadequado, abaixo dessa cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto. Eu não posso aceitar aquilo. Eu estou batendo o olho, já estou vendo que o concreto continua inadequado, eu não vou assumir essa responsabilidade, eu não vou fazer essa loucura. Eu vou demolir, recompor, aguardar a cura para depois continuar a minha obra, né? O material a ser utilizado na recomposição deve apresentar resistência não inferior à do concreto da estaca, isso é óbvio. Se eu tiver que recompor estaca, eu tenho que ter uma resistência de concreto no mínimo igual à daquela estaca. No caso de comprimento de arranque, ou seja, no caso de eu ter um comprimento de arranque inferior ao de projeto, lembra que eu tinha que olhar duas coisas, a cota de arrasamento e o comprimento de arranque. Esse comprimento de arranque, se for menor do que está previsto no projeto, deve executar o quê? Uma emenda por traspasse ou traspasse solda, segundo a NBR do concreto lá, que é a 6118. Eu tenho que analisar isso e fazer alguma coisa, ou realmente, né, demolir, aí é o que ele fala para mim, caso necessário, a estaca pode ser demolida e recomposta para que o comprimento de emenda seja respeitado. É uma outra forma, né? Concreto, G8. O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências. Deve satisfazer. Esse concreto para estaca Strauss deve satisfazer o quê? Consumo de cimento igual ou superior ao quê? A 300 quilos por metro cúbico. É um consumo de cimento até alto, né? Se a gente for olhar outros concretos por aí. Mas o que a gente garante com um consumo grande de cimento aqui? A vida útil daquele concreto é muito importante, a vida útil, né? E isso é importante aqui nesse concreto. E é uma exigência igual ou superior a 300 kg por metro cúbico. Não tem outro traço. O traço para estaca Strauss tem que ser um consumo mínimo igual ou superior a 300 kg por metro cúbico. O abatimento ou slump test, conforme a BNT NBR NM67, né, entre 8 e 12 centímetros para estacas não armadas e de 12 a 14, para ter uma fluidez maior, para estacas armadas. Isso é exigência normativa. Determinação, consistência do abatimento do tronco de tome. Slump test, tá? 8 a 12 se não é armada e 12 a 14 se é armada. Consumo mínimo 300 kg por metro cúbico. O agregado, diâmetro entre 12,5 e 25 milímetros. Está limitado o diâmetro do agregado segundo a norma de fundações. Ok? É importante que isso seja obedecido. O FCK maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias, conforme, né, itens, né, da 6118, 5738 e 5739, né? As exigências necessárias nessas normas. Procedimento para moldagem e cura de corpo de prova, para confirmação disso aos 28 dias, ensaio de compressão do corpo de prova para confirmação disso. Eu vou moldar o corpo de prova, vou deixar ele moldado, vou romper com 28, com 7, com 28, mas aos 28 dias o FCK tem que ser maior ou igual a 20 MPa. Fechamos a segunda parte do anexo G estaca Strauss. Na próxima aula encerramos a estaca Strauss com mais informações de fechamento desse anexo G, procedimentos executivos para quem? Para as estacas Strauss. Espero que estejam gostando.
deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação com os colegas de classe, com os colegas profissionais, deixe a sua contribuição com comentários, com perguntas. Farei questão de responder a todas, assim como já faço. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa segunda parte das estacas Strauss? Estamos caminhando para finalizar mais um anexo, o anexo G. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e até a próxima aula.